Você já se perguntou quais são os benefícios da leitura de histórias infantis para as crianças? O vídeo de hoje irá falar exatamente sobre isso. Teremos aqui algumas dicas que ajudará você a contar histórias para as crianças com significado. A Cida pode começar falando para nós um pouco. Eu geralmente trabalho com os bebês, tipo de 1 ano ou até menos, né? E como a gente apresenta o livro para a criança? O livro para os bebês menorzinhos de 6 meses ou 5, ou até menor, 5 meses mais ou menos, a gente dá aquele livro de plástico, que aí ele pode colocar na boca, sempre higienizado, e a gente vai contando história com aquele livrinho. Também tem um livrinho de pano, que a gente também vai contando histórias, e eles gostam muito. Esses são os melhores para os bebezinhos mesmo. Quando eles começam a crescer, um pouquinho mais, tipo assim, uns 10, 11 meses mais ou menos, até 1 ano, a gente já começa a deixá-los folhear livros, ou até revistas. Revistas assim que tenham animais, e aí eles vão folheando. Isso é um hábito legal, que eles vão começar a folhear. Se rasgar, não tem problema, gente. É só para eles começarem a ter o hábito, sabe, de folhear livro, olhar as figuras, e tá tudo certo. Depois, quando eles ficam maiorzinhos, sentamos todos numa rodinha e a gente faz uma rodinha para contar histórias. As histórias podem ser contadas com fantoches, apesar que tem crianças que têm medo dos fantoches. Então, com essas crianças, a gente prefere os livros. Ou com os livros mesmo. E o que a gente faz? A gente pega, faz a rodinha e mostra, fica de frente para a criança e vai mostrando, virando a página e contando as histórias. Tem livros que não têm frases, são só figuras. E é muito interessante esses livros também. Por quê? Porque conforme eles começam a fazer, a conversar, a falar, assim, eles começam a gente mostra a figura para eles e fala, o que é isso? Aí uns que sabem, os que sabem falar, e eles inventam umas historinhas da cabeça deles, tipo assim, não que vão inventar grandes histórias, não, são pequenininhas, então é tipo assim, isso aqui, a gente fala, o que é isso? Uma árvore, o que aconteceu com a árvore? Aí ele fala, a folha caiu, essas coisas, então eles vão começando a formar algumas pequenas frases a partir do imaginário deles que eles estão vendo no desenho, nas figuras, entendeu? E eles gostam muito de histórias. As preferidas dos meus pequenos era as histórias dos Três Porquinhos. Gente, contei muita história dos Três Porquinhos, já sabia de cor. Quer dizer, a gente sempre sabe, né? E aí, às vezes, eles tinha criança que tinha imaginação tão grande assim, que eles ficavam colocando nome nos porquinhos, nomes nada a ver com a história, entendeu? Então, o que acontece? A imaginação. E tem criança que a gente começa, vamos contar uma história. Do que vocês querem que conte a história? Aí eu posso pegar um livro? Eles falam, não, não precisa de livro. Eu quero que conte uma história de bruxa. Aí a gente conta a história da bruxa. Aí dá aquela risada. Tem uns que ficam com medo, então a gente sabe que não pode contar a história de bruxa e dar a risada da bruxa, que eles vão ficar com medo. Aí a gente fala, não, então vamos fazer uma sopa de bruxa, por exemplo. Aí eu falava assim, eu preciso de a orelha do sapo. Aí um fingia que pegava a orelha do sapo e colocava num caldeirão imaginário. Gente, isso é rico para criança. Eles conseguem, às vezes, até sentir o cheiro que não existe de um caldeirão fazendo uma sopa de bruxa, entendeu? É muito mágico. E eles iam lá e contavam a história que colocava o sapato, colocava a meia, queria colocar a meia deles, até a chupeta do amigo eles queriam colocar e dava, o outro começava a chorar porque pegou a chupeta para colocar no caldeirão da bruxa, entendeu? Gente, é muito rico. Então, é muito legal ler para criança. Se você colocar esse hábito, é até interessante, porque quando tem criança, tem hora que eles não querem dormir, mas eles adoram histórias. Então, o que a gente faz? Fala assim, tá na hora de dormir. Aí faz aquela rotininha e tal. Aí ele fala, não quero dormir. Fala, não, mas eu conto uma história para você. Aí ele vai lá todo feliz para ouvir a história. E depois você pode pedir para ele contar a história para você, entendeu? E assim vai se, tipo, criando o hábito da leitura, que é muito interessante. Aqui em casa, eu faço assim com as crianças. Eu pego e falo assim, olha, hoje eu vou contar uma história para vocês. Então eu pego o livro. Geralmente aqui tem muitos livros de capa dura, né? Elas acabaram ganhando muitos livros de capinha dura, porque acho que era mais fácil. Assim, tem os livros
desde quando elas tinham 6 meses de idade. Tinha esse livrinho de plástico que você mencionou, e aí, assim, foi amadurecendo, foi crescendo, e começaram a folhear, e aí começaram a perceber os benefícios da leitura, né? Assim, elas me veem muito lendo, então incentiva bastante. Se os pais são leitores, é bem provável que os filhos também serão. Porque, não é, se meu pai leu, minha mãe, eles copiam muita gente, né? Então, eles gostam da ideia de ser grande. Ah, vou ler também. Então, eles pegam, aí eles vão folheando, igual a Cida falou. Não tenha medo de rasgar. Se rasgar, claro, se você acha que é um livro que não pode rasgar, você não vai dar esse livro. Escolhe um livro que ele possa tocar. A criança, é importante ela ter o contato, ela sentir cada folhinha virando, sabe? Eu mesma comprei gibis para minha filha, e aí ela foi gostando tanto que a menor também já gostou. E aí, assim, agora aqui em casa tem um monte de gibizinhos, elas ficam lendo. E aí chega à noite eu falo assim, vamos fazer a leiturinha da noite, né? Eu falo para elas, ó, a gente já fez tudo o que precisava, já escovamos os dentes e tal, já colocou o pijama, vamos fazer a leitura. Aí começa a ler, alguns livros ela já sabe de trás para frente, né? Então elas falam assim, ah, mãe, não quero esse não. Fala, ah, então inventa uma história. Elas começam a inventar a história, e assim, a imaginação delas vai longe, sabe? E aí quando você vê, elas mesmo já estão falando, nossa, essa história tá parecida com a daquele dia. Nossa, e essa, elas vão falando, vão criando várias coisas. E a imaginação vai fluindo, gente. Isso é muito bom. A leitura, além de ajudar na imaginação, ela ajuda a escrever melhor, né? Ser um bom leitor, entendeu? Então, é imprescindível nós lermos para as crianças desde bebês. E mesmo não, eles não falando, eles entendem bastante. Pode acreditar. Isso mesmo. E até mesmo de acordo com a psicopedagogia e neurociências, também há outros benefícios, né? Como mencionados, a questão da desenvolver a imaginação, desenvolve assim a capacidade criativa da criança, trabalha também as emoções das crianças. Por meio das histórias, vocês acabam até mesmo descobrindo como a criança está se sentindo, se ela está feliz, se ela está alegre, ou melhor, se ela está triste, se ela está passando por alguma dificuldade. Também melhora assim as habilidades linguísticas, aumenta a empatia da criança, melhora assim a atenção, ajuda a reduzir o estresse dessa criança, desenvolve até mesmo, pessoal, a autonomia e o pensamento, ajuda a criança a resolver até mesmo seus conflitos pessoais, entre outras coisas, preparando-as assim melhor para a vida. Então, se contar histórias faz tão bem, vamos lá, vamos contar histórias às crianças. Tenho certeza que os benefícios serão duradouros, não só para agora, mas também para o futuro dessas crianças. Essas foram as dicas de hoje. Se gostou, deixe um like e se inscreva no canal. Até a próxima!